11 horas e um minutinho. Estima-se, minha gente, que quase 37 milhões de pessoas na China podem ter sido infectadas com o vírus da Covid-19 em um único dia nesta semana. Cerca de 18% da população chinesa contraiu a doença nos primeiros 20 dias de dezembro. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Luana Araújo, infectologista, epidemiologista, que tantas vezes nos ajudou a entender o momento que estamos atravessando. Tudo bem, doutora? Bom dia, obrigado pela atenção mais uma vez com a gente aqui, viu? Bom dia, Rafael. Feliz Natal. Para todos nós. Doutora, o que é que justifica o que a gente está vendo lá na China? Agora há pouquinho a gente estava mostrando imagens de necrotérios lotados, de hospitais repletos de gente. Como acontece num governo autoritário, né? Os números repassados ao mundo pelo governo chinês são absolutamente diferentes daquilo que as pessoas estão vendo nos necrotérios, nos postos de saúde, nos hospitais. Foi essa reabertura abrupta, ou seja, eles saíram da tolerância zero para a tolerância total imediatamente e a coisa desandou? É isso que provocou isso que a gente está vendo lá na China, doutora? É uma conjunção de fatores, né, Rafael? Na verdade, eles passaram durante muito tempo confiando demais nas questões hiperrestritivas, que a gente sabe que mesmo num regime mais autoritário são difíceis de serem mantidas por um longo período, e junto a isso uma estratégia vacinal que não foi das melhores, né? Eles usam somente uma vacina que é produzida localmente, que a gente sabe que tem um desempenho menos apropriado, principalmente nas faixas mais vulneráveis, como idosos, e a gente precisa lembrar que a China, tudo quanto se fala na China é superlativo, né? Eles têm lá, acima de 60 anos, uma população maior do que a população brasileira inteira, são mais de 240 milhões de habitantes. Então, quando a gente fala nisso e a gente fala de uma reabertura, né, uma flexibilização dessas regras, sem ter um reforço apropriado das outras medidas de prevenção, como, por exemplo, a própria vacinação, né, e o contexto de atendimento, de reforço do sistema de saúde, a gente vê esse tipo de situação acontecendo. É um número gigantesco de pessoas sendo contaminadas todos os dias, uma vez que esse vírus é um vírus com uma capacidade de transmissão absolutamente fora do padrão, e com isso, é claro que números absolutos também vão ser maiores. Então, a gente vai ter um número maior de pessoas infectadas, um número maior, portanto, de pessoas precisando de assistência hospitalar, e provavelmente um número maior de pessoas indo a óbito nesse sentido. E aí, para completar essa sua observação muito pertinente sobre a questão dos números, né, dessa discrepância entre números e percepção de realidade, houve até uma mudança agora de forma de contabilização dos óbitos relacionados à Covid. Então, há uma restrição dessa conexão quando há simplesmente um quadro, por exemplo, de pneumonia. Todas as outras coisas que a gente sabe que são relacionadas à Covid grave e que podem levar a óbito, que não são necessariamente secundários a uma questão respiratória, não estão sendo contabilizados. Então, a gente sabe que a situação é bastante mais complexa do que está sendo colocada para o mundo. Doutora, para nós leigos ficou mais ou menos claro um caminho dessa pandemia, né? China, Europa, América do Norte, América do Sul, especialmente o Brasil. A gente tem de levar em conta esse caminho, a possibilidade de o que a gente está vendo agora na China percorrer esse mesmo caminho. É claro que com um impacto específico em cada local, dependendo da vacinação, mas isso tende a se repetir ou não necessariamente? O caminho percorrido, na verdade, não é exatamente um caminho sanitário, mas é um caminho da globalização, né? Então, esses países, quanto mais relações e principalmente caminhos relativos ao percurso de pessoas eles têm, mais fácil é a disseminação. Então, era relativamente natural que lá no começo da pandemia, quando isso começou, foi primeiro identificado na China, que esse caminho para a Europa e a América do Norte, exatamente porque o trânsito de pessoas para essas regiões é maior, fosse esse o caminho a acontecer. Eu preciso lembrar a todo mundo que em 2021 fomos nós,
a disseminar majoritariamente a Delta, tá certo? Então, esse caminho também saiu da gente para outros lugares. É muito importante a gente entender que isso não tem relação e não pode nunca ser relacionado com xenofobia. Isso precisa ser entendido como uma falha ou um mecanismo que não foi dos melhores em termos de controle da pandemia e que isso pode levar a um problema mais sério para outros lugares, exatamente porque o mundo hoje é completamente conectado. Sim. E é importantíssimo a gente também lembrar que quanto mais oportunidade esse vírus tem de infectar pessoas, maior a oportunidade dele de se mutar, de sofrer mutações e gerar novas variantes. Então, essa é uma enorme preocupação frente ao que acontece agora. Você mesmo falou aí, 37 milhões de casos dia. Isso é para a gente uma situação de extrema preocupação. Eu queria ressaltar esse ponto que a senhora levantou aqui, que é muito importante, que quanto mais o vírus circula, mais ele muda, né, doutor? E maior a possibilidade de que surja uma variante, ou que escape a vacina, ou que seja, que possibilite um contágio mais rápido, mas seja menos letal, ou que eventualmente seja mais letal do que aquilo que a gente está conhecendo. É nesse ambiente que o vírus vai se alterando, ou seja, a partir do encontro de pessoas infectadas, ele vai se adaptando? Como é que se dá essa lógica, doutora? Esse é um enorme laboratório para ele, né? Porque essa é uma questão de evolução natural do vírus. Ele tem essa capacidade de mudar parte de si toda vez que se multiplica. E quanto mais oportunidades, aí é estatística, né? Quanto mais oportunidade ele tem de fazer isso, maior a chance que ele vai ter de sofrer essas mutações. E aí, essas mutações se combinarem em arranjos diferentes que vão ou não conferir características especiais a eles, e é isso que você está falando. Então, desse caldo podem surgir variantes que podem sim colocar as vacinas atuais a perder. A gente pode ver sim questões de maior transmissibilidade, como a gente já está vendo, na verdade, ao que parece, essa transmissibilidade se acelera de uma maneira bastante brutal para todos nós compreendermos. Felizmente, ainda isso não parece chegar ao ponto de ser uma variante com maior letalidade, mas é uma questão de evolução. Tá certo? A evolução ela nunca tem um caminho único e inexorável de não vai ficar tudo bem, vai ser só mais transmissível e a gente não vai ter um outro problema. A gente precisa controlar isso para não ficar à mercê do acaso. E esse aspecto também, outro aspecto importante que a senhora abordou, que é a questão da xenofobia. Houve quem lá no começo da pandemia quisesse dar uma espécie de apelido à Covid de vírus chinês, né? Como se fosse algo diabólico preparado na China para prejudicar o mundo e para a China dominar o planeta, né? Não curiosamente e infelizmente, tanto tempo depois do surgimento dos primeiros casos, é exatamente a China o país que hoje, pelo menos daquilo que a gente tem notícia, é o país hoje em que a doença provoca mais estragos, né? Tanto do ponto de vista de gente morta, quanto de paralisia da economia, de manifestações da população. Aí o governo abre tudo, as pessoas se infectam ainda mais. Então, para quem tinha essa ideia já tola na cabeça lá atrás, agora fica aí entregue mais um argumento, né, doutora, para provar que, enfim, fantasias devem ser sempre tratadas como fantasias e que, como diria o Boechat, a gente não deve dar palco para maluco dançar, né, doutora? A gente tem sempre que lembrar, Colombo, que estupidez tem passaporte diplomático, tá certo? Então a gente vê essa ignorância sendo proferida aqui e em muitos outros lugares. Mas é muito importante que a gente mantenha uma visão de conjunto, tá certo? Uma visão histórica do que aconteceu durante a pandemia. A gente viu que esse vírus caminhou, alguns locais responderam melhor ou pior do que outros, a depender do momento em que a gente analisa isso tudo. A China conseguiu controlar dentro do seu território, e veja, esse é um controle absolutamente difícil de ser exercido num país com 1,44 bilhão de habitantes, tá certo? Nós temos 220 milhões e temos 11% do número de casos, 3% da população mundial, 11% do número de óbitos. Então, a gente não tem condição de falar muita coisa nesse sentido, mas é muito importante que a gente entenda exatamente como é que os países foram fazendo, dentro do próprio contexto, o que as medidas que eles tomaram significaram, para a gente começar a entender que tipo de situação que a gente está exposto. Então, veja, hoje a gente tem a China passando por essa situação
provavelmente um grande caldeirão de variantes que podem colocar o nosso 2023 numa situação difícil. Estamos hoje 24 de dezembro, então o que nós vamos fazer enquanto gestão que está indo embora e gestão que está chegando, o que a gente vai fazer para nos precavermos de uma eventual variante que chegue aqui e coloque a nossa situação sob estrago, né? Então, isso precisa ser prioridade para esse governo que assume, entender exatamente o que precisa ser feito e como precisa ser feito, em vista do apagão de dados que a gente tem e foi bastante demonstrado aí pela equipe de transição. Então, essa é uma situação bastante complexa, a nossa população precisa ser informada, as vacinas precisam estar à disposição, a medicação que a gente tem hoje, antiviral específica, bastante potente, precisa estar também à disposição das pessoas, disponível em postos de saúde para quem precisa de verdade, uma questão de equidade em saúde. Então, a gente tem um tempinho aí para se preparar frente a essa ameaça que a gente está vendo, para que a gente não retome situações complicadas. Por último, eu queria lembrar aqui também que a China é o maior motor industrial do mundo, tá certo? Uma paralisação eventual da China significa, ainda que temporária, que nós sofreremos problemas com insumos tanto para a saúde quanto para muitas outras áreas da indústria, e isso significa que a gente também precisa se preparar para essa história. A gente se lembra lá no começo como foi difícil, principalmente para a indústria da saúde, ficar sem insumos básicos. Então, o desenvolvimento do nosso parque industrial é outra história e precisa ser absoluta prioridade nesse começo, tanto para o enfrentamento de outras pandemias, quanto ainda para o enfrentamento dessa que a gente ainda está um pouco distante de ter o seu fim declarado. Pois é, faltava até luva cirúrgica aqui, né, no começo da pandemia, porque Sim. basicamente toda a indústria farmacêutica hoje está na China e quando eles precisam usar lá, falta no mundo Exatamente. todo, né? Doutora, a Priscila Asbeck vai participar da nossa entrevista também, está aqui para fazer uma pergunta para a senhora. Oi, Priscila, bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia, doutora. Obrigada pela entrevista. Doutora, eu queria fazer uma pergunta sobre a vacinação, né? Porque eu vi que vocês já falaram uma coisa sobre isso, mas a Bloomberg soltou uma reportagem nessa semana falando sobre os números, né, que não se cruzam, os números oficiais, os números de institutos independentes. E tem uma questão também que é o fato de Xi Jinping não ter adotado outras vacinas que usam mRNA. A gente já falou bastante sobre isso, né, durante os principais surtos, né, da pandemia, mas eu queria que você lembrasse qual a diferença entre as vacinas e se isso tem uma relação com a baixa taxa de vacinação por lá. Claro, Priscila, é um prazer ver você primeiro. A gente vê assim, que a resposta sempre populacional ela é melhor quando a gente tem um pool, um mix de vacinas que tem uma combinação tecnológica que provê diferentes estímulos à população. A gente foi vendo isso ao longo do tempo na pandemia e hoje a gente consegue entender que essa tecnologia de mRNA ela é extremamente segura e extremamente eficaz. Então, principalmente, assim, quanto mais vacinas a gente tem para as pessoas entenderem em casa, que eu acho que isso é muito importante, quanto mais tecnologias diferentes a gente tem para oferecer para as pessoas, mais personalizada consegue ser essa indicação. Então, para determinado grupo, eu consigo fazer com mais facilidade uma vacina de tecnologia inativada, que é essa que eles usam exclusivamente na China, com uma excelente resposta, um excelente perfil de segurança e está tudo certo. Para outras pessoas, principalmente aquelas mais vulneráveis, idosos, imunossuprimidos, essas pessoas precisam de uma tecnologia que gere uma potência maior de estímulo e que isso permaneça de uma maneira mais permanente, né? mais perene. E para isso a gente precisa, por exemplo, da vacina de mRNA. A China não tem isso, a China só trabalha com vacina de tecnologia inativada, o que significa que para grande parte da população isso pode ser suficiente, mas para uma outra enorme parte da população, como a gente estava falando, né, desses 1,44 bilhões de pessoas, para esse grupo isso não é suficiente. Principalmente quando feito há muito tempo. Então, não é só a tecnologia, é a temporalidade dessa vacinação. A gente tem informações de que as últimas doses de vacina, por exemplo, na China, foram feitas há 1 ano e meio. 1 ano e meio, a gente sabe que não tem mais condição de manter, principalmente nos mais vulneráveis, com maior dificuldade no seu sistema imunológico, uma resposta que dê conta de uma disseminação viral desse tamanho. Então, a gente encontra lá uma população claramente vulnerável por vários fatores
incluindo o fator da idade, das questões naturais de saúde, de uma estratégia de vacinação que provavelmente foi bastante equivocada, tanto na tecnologia quanto na sua temporalidade, e isso é um prato perfeito para um vírus que tem tamanha capacidade de transmissão. Doutora, a minha última pergunta aqui, o que é que a gente vai ter de fazer a partir do ano que vem? Agora a professora Nízia Trindade, né, presidente da Fiocruz, ou seja, né, alguém com absoluta autoridade para falar sobre o assunto na condição de ministra da Saúde. Como a senhora lembrou, há um apagão de dados, né, não se sabe exatamente se há vacinas, se compramos vacinas, quando elas vão chegar, se são bivalentes, se não são bivalentes, enfim. Mas a partir do momento em que a professora Nízia Trindade e o governo eleito tomarem pé dessa situação, e eu não sei se existe essa resposta, o que é que a gente vai ter de fazer a partir do ano que vem? Todo mundo vai ter que tomar vacina de novo, só grupo de risco, vai ser a vacina bivalente, dá para fazer uma campanha em conjunto com a vacina da gripe? Mais ou menos, o que é que vai acontecer ano que vem para a gente tentar conter o avanço da pandemia por aqui, doutora? Bom, a primeira coisa é mobilizar recurso. Tá certo? A gente abandonou aquele estágio de emergência sanitária de uma maneira muito precoce e irresponsável. Talvez ele precise ser retomado agora simplesmente para a gente conseguir mobilizar os recursos exatamente para entender aonde nós estamos, porque todo esse apagão que você citou é muito claro, inclusive sobre vencimento de vacinas. A gente não tem essas informações. Então, quantidade, vencimento, o que a gente tem disponível em cada lugar, reorganizar estados e municípios dentro de uma rede que converse entre si para promover essa vacinação, que precisa ser uma campanha bastante incisiva e tem que ser com a bivalente, que a gente sabe hoje que é aquela que traz uma potência de resposta imunológica maior, principalmente para essas variantes que a gente tem nesse momento e potencialmente para variantes que venham aí à frente. Então, a gente precisa fazer uma campanha assim maciça, ela pode sim acontecer junto com a vacina da gripe, a gente sabe que não tem nenhum problema de interação nesse sentido, então o que precisa é, de novo, reorganizar o nosso sistema, provavelmente trazer de volta a SPIN, só para a gente poder fazer isso de uma maneira clara e ostensiva, organizar uma campanha de vacinação maciça para assim que possível nesse próximo ano, assim como uma campanha de educação da população sobre o momento em que a gente está, os problemas do Brasil no enfrentamento à pandemia e aquilo que a gente pode vir a fazer. Lembrando sempre as pessoas que, em termos individuais, a nossa responsabilidade continua a mesma. Utilizar a máscara, conseguir fazer testes, e essa é uma obrigação do próprio governo, né? Oferecer testagem para as pessoas para que elas entendam o seu status com relação à doença e evitem a transmissão para outras pessoas e manter o seu sistema, o seu cartão de vacinação atualizado com relação à doença. Então, e vacinar todo mundo, doutora? Pode parecer pouca coisa, mas é muito. Não é. Só queria tirar uma dúvida. Vacinar todo mundo, a senhora acha de novo? Ou idosos, quem tem alguma comorbidade? A gente precisa vacinar as pessoas, aí a questão, obviamente, que de idosos e comorbidades é uma questão de priorização, mas a gente precisa vacinar provavelmente todo mundo acima aí de 6 meses de diferença da última vacina. Principalmente, de novo, aí na prioridade, aquelas pessoas que estão num risco maior. Imunossuprimidos, idosos, a gente precisa vacinar as crianças. As crianças estão completamente entregues à própria sorte. Ainda tem gente que acha que vacinação de criança é uma coisa menor ou que não é necessária. Lembra todo mundo que o Brasil perdeu mais crianças durante a pandemia do que a Europa inteira somada, por mais críticas que a gente tenha a eventuais respostas de países específicos daquele continente. A gente perdeu uma criança por dia, dados da Fiocruz. Isso aí é absolutamente inadmissível frente a uma vacina que se prova extremamente segura e eficaz, não só para quadros agudos, como também para quadros longos. A gente está falando de crianças que podem sofrer com déficit de aprendizado, de memória, cognitivos, de outros problemas orgânicos, como abertura de quadros autoimunes, diabetes. Então, é impossível tolerar a ideia de que há uma organização social, né, dentro do nosso país que promove a desinformação e mantém essas crianças e essas famílias completamente vulneráveis. Então, isso precisa acontecer. E aí, um parênteses meu, que eu acho que é importantíssimo que a gente caminhe para esse sentido, é preciso criminalizar, tipificar definitivamente fake news em saúde. Fake news em saúde é um crime contra a saúde pública. As pessoas precisam responder civil e criminalmente por colocar a vida de outras pessoas sob risco, por quaisquer interesses que sejam, e a gente sabe que são interesses econômicos bastante importantes nesse sentido. Então, eu espero que essa nova administração, que esse novo legislativo que a gente tem aí, entenda e enfrente esse problema com a seriedade que ele exige de todos nós.
Doutora, muito obrigado pela atenção com a CNN mais uma vez, ao longo desse ano todo aqui. Bom Natal para a senhora e voltaremos a conversar em breve. É isso aí. Obrigada a vocês pelas oportunidades. Espero que tenha sido útil para todo mundo que assiste a gente de casa. E eu fico à disposição de vocês no ano que vem, que seja mais leve e mais saudável para todo mundo.